Bom dia, aqui é a Débora do Eu Sou Mais 30 Tarô. Hoje é uma leitura livre, o que significa que ela é aberta ao tema que aparecer por meio de uma história. Eu já selecionei as cartas e vou utilizar ainda outros baralhos que estão aqui à disposição, ok? Vamos ver o que aparece. Essa aqui é a carta do fundo do baralho, 10 de paus, Rei de pentáculos, Pajem de espadas, 9 de copas, o mundo, 10 de espadas e a força. Parece bem interessante, com bastante cartas, talvez referentes a alguma situação aí que está sendo finalizada, alguma fase, enfim. Vou tirar uma carta do meu tarô, Eu Sou Mais 30, dos arcanos maiores. De repente, até para confirmar se a energia dessa leitura tem a ver, quero só uma, tem a ver com finalização de processos, passagem de fases, né? Qual é o arcano maior aí que está regendo essa leitura? E nós temos a carta do Eremita. Vou começar por essa carta. O eremita é aquele sábio que aprende na solitude, não é na solidão. Como assim? A gente tem aqui um caminhante começando uma jornada, ele já tem a cabeça dele iluminada, mas a jornada está só no começo, ele ainda tem essas montanhas para atravessar, enfim. Ao longo do caminho, provavelmente ele encontrará outras pessoas que vão acrescentar muitas coisas nessa jornada dele, mas é na solitude, é no silêncio, é nessa caminhada sozinho que o ermitão encontra respostas, né? Pode ser que a pessoa desta situação que vai se identificar está iniciando ou fazendo uma jornada nessa solitude, aprendendo muito sobre si mesmo ou si mesma, né? Vamos ver o que mais aparece nessa leitura a partir desse conjunto de cartas. Apesar de ter saído essa carta do eremita, referindo-se a uma pessoa, completando o aprendizado na sua jornada, eu acredito que essa leitura faz referência a duas pessoas que estão seguindo em caminhos separados, né? Cada uma vivenciando a sua jornada solitária em busca de aprendizado, né? Duas pessoas aí que cruzaram seu caminho e que estão numa jornada de aprendizado, cada uma em separado. Nós temos aqui o Rei de Copas e o Ás de espadas, né? Rei de copas, buscando prosperidade, buscando bens, né? Observe que ele não se movimenta muito aí no seu trono, né? Ele busca a estabilidade, busca os bens, busca a prosperidade de alguma maneira.
e parece que está meio, vamos chamar assim, congelado ali, onde ele está. Mas na verdade ele está olhando em direção a esse pajem de espadas, né? E o pajem de espadas está numa postura bastante, vamos chamar assim, defensiva, me parece, pronto para atacar alguém, no sentido de não mexe comigo. Mas esse pajem de espadas está de olho também no rei de pentáculos. A minha sensação é que essas duas pessoas estão em momentos diferentes aí da sua vida, né? Um está prosperando muito na matéria, né? Concretizando coisas na sua vida relacionada a posses, a bens, a estrutura. Existe para mim nessa carta também até um pouco de exibicionismo, é como se essa pessoa estivesse demonstrando que tem, né? Ela tem, eu tenho posses. Mas ela tá de olho aqui nessa outra pessoa. Pajem de espadas, que pode indicar muitas vezes uma pessoa na defensiva, mas uma defensiva, vamos chamar assim, em busca da verdade, né? Depois de muitas nuvens de confusão mental, às vezes até um ambiente de fofoca diz que a pessoa falou, não, agora chega, agora quem vier vai levar uma bordoada, né? Mas essa pessoa olha muito para esse rei de pentáculos. São duas pessoas que estão à distância, cada uma na sua jornada, mas que se olham de alguma maneira, acredito que pensam uma na outra. Acredito que são duas pessoas que se gostam, mas não estão na energia de se juntarem, né? Ou não estavam. Essas duas pessoas estão em busca da sua independência emocional, para mim. Essa carta vem dizer, né? O 9 de copas tem muito a ver também com a etapa que antecede a realização dos seus principais sonhos, vamos chamar assim, emocionais, né? Eu acredito que essas duas pessoas, cada uma à sua maneira, tiveram ou têm algum desejo em relação a estabelecer uma parceria, uma relação concreta. Porém, o aprendizado delas nesse momento inclui darem as costas um pouco para as emoções aqui, cruzarem os braços, né? Elas estão ocupadas com outras questões na vida, né? Pode ser que exista um medo muito profundo entre essas duas pessoas, até por conta de outras experiências que não necessariamente envolvem os dois, mas alguma experiência de relacionamentos tóxicos que não fizeram bem, e elas precisaram desse tempo para fazer a sua jornada solitária, dando as costas para as emoções de um relacionamento, para poderem se encontrar, né? Para poderem trabalhar as suas questões, cada um à sua maneira. Me parece que o Rei de Ouros trabalhou as suas questões no mundo material, muito na sua relação com dinheiro, posses, bens. E o Pajem de Espadas, seja homem, seja mulher, trabalhou muito a sua relação com a própria verdade, com aquilo que essa pessoa expressa, né? E ambos aí lutando pela independência de si, pela autonomia, dando as costas
para os sentimentos, né? De alguma forma, essa outra sequência de cartas me fala que esta fase pela qual essas duas pessoas estão passando é um ciclo de aprendizado aqui representado pela Carta do Mundo, e talvez seja um ciclo que esteja prestes a acabar. Não que a jornada de cada um tenha acabado, mas esse ciclo de dar as costas para os sentimentos está sendo trabalhada para que eles possam enxergar as relações amorosas de uma outra maneira, talvez menos codependente, né? Com menos medo, enfim. Interessante nessa Carta do Mundo que ela tem alguns símbolos, né? Os animais aí que a gente pode associar de alguma maneira a animais de poder, né? Como o leão, muitas vezes simboliza o ego. Touro simboliza a obstinação, mas pode simbolizar também a teimosia. Mas tem uma águia nessa carta, né? A águia apareceu para mim, as águias voando apareceram para mim em um sonho há alguns dias. Saiu também numa leitura de tarô particular, me chamou muita atenção numa carta de um outro baralho. E eu acredito que aqui ela tem o simbolismo mais forte para essa situação em relação a enxergar as coisas de cima, né? A águia tem aquela visão de 360 graus bem alta, ela enxerga o todo, ela não vê só um pedaço, ela não vê uma situação só por um pedaço. Eu acredito que a mensagem dessa carta da águia, além de mostrar que essas pessoas estão quase finalizando esse ciclo de aprendizados, cada uma no seu canto aí, de costas para as taças, esse ciclo está encerrando e em algum momento essas pessoas vão enxergar tudo que aconteceu, né? E vão se enxergar, né? Porque aqui nessa carta, essas duas pessoas, elas estão viradas umas de frente para outra, mas no fundo, talvez elas não enxerguem o outro, não se enxerguem na relação com o outro, e principalmente não enxerguem o outro, que está cada um aí no seu caminho. Talvez para alguns aí que se identificarem, esse rei de pentáculos enxerga esse pajem de espadas como uma pessoa muito cortante, muito independente, dona de si, que não toma cuidado nem com a língua, e talvez esse pajem de espadas enxergue essa pessoa, esse rei de ouros, como alguém que está exibindo as suas posses, exibindo os seus bens, exibindo aquilo que ganha. E existe sentimento de amor, mas essas duas pessoas não conseguem enxergar para além dessa superfície. Mas essa carta para mim vem dizer que o aprendizado contido nessa relação está, de alguma maneira, encerrando. Esse encerramento desta situação de duas pessoas que estão à distância, se olham, mas estão muito voltadas para si mesmas e de costas para os sentimentos. O encerramento dessa situação aparece para mim também nessa carta de espadas, né? Se dar as costas para os sentimentos para poder ganhar sua independência e se trabalhar na sua jornada, pode sobrecarregar um pouco uma dessas duas pessoas ou as duas, né? Talvez sobrecarregue mais esse pajem de espadas aqui, porque a pessoa que corta os sentimentos a todo custo, no final ela
pode ficar nessa situação, fincada pelas próprias espadas que ela mesma usou para se defender, né? Mas o 10 de espadas também simboliza a finalização de uma situação decadente, de ruína, para alguma coisa nova, né? Engraçado, eu acredito que essas duas pessoas são pessoas bastante diferentes, vivem em contextos muito diferentes. E embora essas energias aqui de finalização, a gente não pode dizer que vai demorar, né? Que me parece pode levar um tempo ainda, mas essas pessoas para mim são muito diferentes de alguma maneira, aqui representado pelo leão e pela mulher. Mas talvez a lição dessa jornada deles, cada um separado, mas sempre pensando um no outro, tem a ver com o lidar com o próprio ego, né? O leão na carta da força muitas vezes tem a ver com o próprio ego. E a mulher que acaricia o leão e consegue domar o ego, ela faz isso com todo o carinho, né? Com todo o amor, e ela consegue domar o leão. Interessante que essa carta também me parece um caminho, né? Tem montanha, como tem aqui. Para mim, ao longo do caminho dessas duas pessoas, cada um teve que lidar com o seu ego, está tendo que lidar com o seu ego. Cada um tem as suas questões internas para trabalhar. E se você que está assistindo ressoa com a descrição mais ou menos de cada uma dessas pessoas, saiba que você tem que trabalhar o ego, seja para cuidar da sua aparente arrogância exterior, seja para cuidar da sua autoestima com gentileza, né? Pode ser dois extremos que essas pessoas vivam ao longo aí da sua caminhada, e aquilo que elas demonstram externamente um para o outro de alguma maneira precisa ser trabalhado internamente, que também é um aprendizado importante. Então, se essa pessoa julga essa pessoa como, esse cara fica se exibindo, essa mulher fica se exibindo, exibindo as suas vitórias, as suas posses, as suas compras, né? Que essa pessoa olhe para si e veja em si, né? Porque que isso me incomoda. Esse outro ser aqui olha para essa pessoa com a espada e diz: essa pessoa é muito cortante, é muito grossa no falar, é muito ríspida, fala a verdade sem papas na língua. Então, por que isso te incomoda tanto, né? Essas duas pessoas pensam muito uma na outra, mas tem dúvida se esse pensar uma na outra é amor, ou é só um apego, ou é uma obsessão, ou é alguma coisa que não é legal, que não vai dar em nada, né? Essa caminhada toda está chegando ao final e cada um vai descobrir dentro de si, a partir da sua força interior aí, qual é a resposta, né? E aí, confirmando que essa situação está chegando ao final, a gente tem a carta do 10 de paus, que é um homem sobrecarregado, muito cansado, tentando carregar 10 pauzinhos aqui. Os paus simbolizam muito a energia do fogo, né?
da realização, mas antes da realização no mundo da matéria, da realização interior, né? Do contato do mundo interior com os seus próprios desejos, né? Muitas vezes essa carta, o 10 de paus, fala de situações que precisam ser finalizadas e recomeçar de alguma maneira diferente para a pessoa não se sentir tão sobrecarregada, né? Não se sentir carregando fardos. Acredito que as duas pessoas estão se trabalhando para entender essa conexão em meio às suas vidas e entender se essa conexão é uma bênção ou é uma sina, né? Mas elas estão ganhando força para finalizar esse ciclo de aprendizados e partir para uma jornada sobre os seus próprios desejos e identificarem mesmo se o desejo que elas querem é voltar a entrar em contato para estabelecer algum tipo de parceria ou se vai cada um para o seu lado. Eu vou tirar mais 4 cartas do tarô do diário de uma bruxa para saber quais são as energias dessa pessoa e dessa pessoa, tá? Eu vou colocar 2 cartas de cada lado, né? Quais são as energias de uma pessoa com a outra? Existe uma disposição ainda para sair desse congelamento da relação e tomar alguma ação e primeiro do rei de ouros. Às vezes demora a sair uma carta, né? Às vezes ela pula, às vezes ela demora, lembrando que ele já está pré-embaralhado. Esse aqui representa o Rei de Ouros. Do lado direito eu vou colocar os sentimentos, as energias aí para essa relação do Pajem de Espadas, tá? Ui! Isso acontece, tá, gente? Não vou nem editar para vocês verem que isso acontece. Vamos ver as energias desse personagem do Pajem de Espadas em relação a outra pessoa, em relação a esse ciclo de aprendizado sozinho, se existe a disposição. Pode ser que essas duas pessoas estejam só se olhando, mas não estejam conversando, tenham cortado a relação de alguma maneira, ok? Eu vou tirar também... Eu vou tirar uma carta com conselhos da Grande Fraternidade Branca, um único conselho para essas duas pessoas sobre essa história e essa canseira que eventualmente elas estejam sentindo, né, em relação a essa situação. E vou tirar mais uma carta desse baralho das constelações sistêmicas, porque quero saber qual é a mensagem sobre a jornada que essas duas pessoas têm aí para aprender, o que elas precisam trabalhar para encerrarem situações, né? Porque quando a gente tem uma pessoa na cabeça da gente e a gente esteja desenvolvendo a nossa vida, tratando de viver a nossa verdade, às vezes dar as costas para aquilo que a gente sente, para a gente poder se encontrar a si mesmo, se entender, trabalhar o seu ego, a gente não esquece da pessoa, né? A pessoa fica na nossa cabeça, a gente fica olhando para ela,
metaforicamente e às vezes literalmente, né, buscando aí nas redes sociais, querendo saber da pessoa. Então vamos ver qual é as energias aí que tem a ver com essa relação e um conselho aí das constelações sistêmicas para saber, né, ainda o que movimenta esse pensar um no outro, né? Sobre o rei de pentáculos, como eu falei, que é alguém que está trabalhando a sua prosperidade, principalmente financeira, o que esse rei de pentáculos vibra em relação a essa pessoa aqui representada pelo pajem de espadas? Nós temos o 3 de paus e o cavaleiro de copas. Existe uma vontade desse rei de pentáculos aqui de seguir em direção ao cavaleiro de espadas, a essa pessoa, né? Digamos que ele está treinando, representado aqui pelo bruxo ou pela bruxa, ele está treinando a melhor forma de fazer isso, né? Existe uma distância muito grande desses dois para essa pessoa, que é representado pelo lago, pelas montanhas. Então ele está querendo saber como é que ele vai começar. A distância pode ser literal, né? Pessoas que moram longe uma da outra, mas também pode ser a distância provocada pelo tempo que essas pessoas pararam de conversar, né? Mas é verdade que ele está experimentando qual é a maneira que ele vai entrar em contato com essa pessoa, né? Existe amor, né? Essa carta é tão bonitinha. E essa carta me remete ao amor, ao sentimento, mas também me refere um pouco aos medos dessa pessoa, né? Essa pessoa tem muito amor para dar, mas ela sobrevoa as emoções dela, representada aqui por esse mar todo, com um certo medo de que se a qualquer momento ele pode cair, o tubarão pode pegá-lo, né? Eu acredito que essa pessoa representada pelo rei de ouros tem muito medo. Ama, mas tem medo desse amor, ou tem medo do amor de uma maneira geral. E aí essas duas cartas estão de costas uma para outra nesses personagens. É como se esse rei de ouros ainda tivesse alguns bloqueios para superar e ele não quer ver que ele precisa sair dos sentimentos internos dele, que não fala para ninguém, e avançar na realização, na manifestação desse relacionamento, ou pelo menos do contato com essa pessoa, né? Que a varinha mágica sempre me remete à manifestação. Existe sentimento sim, mas a pessoa está treinando e vendo qual é a forma que ela tem de voltar a conversar, interagir ou desenvolver essa relação. E principalmente essa pessoa está aprendendo a lidar com seus medos aí. Com relação à pessoa representada por esse pajem de espadas, né? O que ele ou ela sente, quais são as ações na vibração dessa energia aqui com relação ao rei de ouros. Vamos ver. A morte. Pajem de espadas de novo. Interessante, né? Pajem de espadas para mim é uma energia muito juvenil, né? Muito jovem, né? Os pagens no tarô sempre representam os jovens. Esse pajem de espadas aqui que apareceu de novo está no movimento de transformação, né? De corte de coisas que não servem mais para poder evoluir, né? Essa carta é maravilhosa, ela tem a morte
E tudo que prende alguém, alguma coisa que não está tão bom assim, né? Veja lá, finalização de ciclos. Tá por um fio, é só a morte, você dá o comando e a morte vai lá e corta, né? E aí a porta provavelmente se abre. Esse pajem de espadas está no movimento de querer transformar essa situação, mas é como se essa pessoa quisesse cortar e ainda não consegue. E aí a morte com a espada da verdade, as espadas para mim sempre tratam também da verdade, tá ali esperando. E aí, qual é a decisão que você vai tomar para abrir os seus caminhos? O sentimento desse pajem de espadas está um pouquinho menos na defensiva, ainda está na defensiva, mas existe uma disposição de, tá bom, vou largar tudo que eu penso, ou tudo que eu pensei até agora, vou abandonar as cargas emocionais que me ligam a essa pessoa e eu impunho a espada da verdade, mas não para cortar a pessoa, eu impunho para dizer, olha, quero saber o que você tem para falar para mim. E a partir desse movimento que você tiver a falar, eu decido se eu corto ou não essa corda. Ah, mas essa pessoa está na dependência da outra? Emocionalmente, sim, ela ainda está numa certa dependência, mas é uma energia de, vamos chamar assim, de ultimato, do tipo, eu vou esperar mais um pouco. Se nada acontecer lá do outro lado, se eu não tiver nenhum tipo de retorno, eu corto. Assim como essa pessoa tem medo, tem amor, mas tem medo, essa pessoa também tem sentimento, mas ela tem uma certa resistência, que pode ser medo também. Não só, não é uma resistência por medo do amor, mas é uma resistência mais relacionada à canseira de se envolver em relações que não dão em nada, se envolver em relações com pessoas que não querem dar o retorno que essa pessoa acha que tem que ser dado, né? Fazendo uma leitura final dessas duas energias, talvez dentro desse aprendizado que elas tiveram e que elas vão enxergar com a energia aí da águia, vou deixar inclusive um link para a meditação da águia, da Priscila Caires. Eu acho que vale a pena fazer para quem se sente nessa situação e quer ampliar as ideias. A partir dessa não interação, nessa jornada que as pessoas estão fazendo, as pessoas estão entendendo aquilo que elas desejam dentro de si, né? Talvez essa pessoa deseje muito se abrir, independente do medo, e talvez essa pessoa já tenha se aberto de alguma maneira, mais do que a outra, e o que ela quer agora é cortar essa dependência que ela criou dessa situação para ser feliz, né? É como se essa pessoa estivesse esperando o movimento da outra, no sentido de não, eu já sei que eu preciso ouvir a minha verdade, mas eu preciso de uma resposta do outro para poder seguir a minha jornada. Se o outro responder sim, eu abraço o amor, eu recebo. Se o outro responder não, eu vou me embora. Mas essa conexão, essa ligação que essa pessoa sente pela outra, tá por um fio.
Tá por um fio. Vamos ver o conselho para essa situação para as duas pessoas em relação a a outra, a libertação, que de certa forma refere-se à carta da Torre. E vamos ver o que diz a constelação sistêmica para fazer uma correlação. Por favor, me olhe com bons olhos. Essas duas pessoas precisam finalizar essa situação, né? Muito no caminho do que já foi falado aqui, né? Essas duas pessoas precisam fazer algum movimento para cortar essa situação dentro de si mesmas. Como assim? É para cortar essa relação? Não necessariamente. Elas precisam olhar dentro de si e saber o que elas realmente desejam e ir atrás. Se o desejo é ficar uma com a outra, é preciso coragem para abraçar essa relação e parar de procrastinar e reverter esse jogo. Ou é preciso cada uma mesmo seguir o seu caminho, é preciso ter uma liberdade. É preciso ter liberdade, né? Quando a gente está numa energia de se ligar a uma outra pessoa que não faz o movimento, a outra também não faz, isso deixa a pessoa amarrada, né? Precisa urgente uma libertação dessa situação com amor no coração. Como assim? Sem mágoas, livre de mágoas. Se essa situação se reverter e essas duas pessoas voltarem a conversar, elas precisam olhar uma para a outra com bons olhos, um precisa parar de achar que o outro é arrogante, o outro precisa parar de achar que o outro é bocudo, por exemplo, né? Mesmo que essas duas pessoas resolvam separar suas energias, é também importante que uma olhe para a outra com bons olhos e que uma fez parte da vida da outra como uma etapa para seu crescimento pessoal, ok? Eu vou tirar mais 3 cartas e vou dar uma insistida porque eu fiquei intrigada. Eu quero saber se existe a possibilidade dessas duas pessoas se reunirem, porque existe aí uma vontade, apesar de todos os medos, ou se isso foi mais um aprendizado, cada um segue o seu caminho e diante desse aprendizado nessa jornada, essas pessoas passam a se abrirem para outras relações, né? Só para desempatar essa situação, com mais 3 cartas do oráculo aqui da bruxa, tá? Eu vou tirar essa carta aqui e vou deixar para deixar a leitura mais bonitinha. A gente viu que teve muito aprendizado nessa leitura, né? A gente tem aqui o 10 de pentáculos, o 7 de copas e o 8 de espadas. A minha pergunta foi se existe a probabilidade dessas duas pessoas desenvolverem uma relação depois de passar por todo esse aprendizado. Me parece que sim. Pela carta do 10 de pentáculos, que nesse baralho da bruxa é representado de uma maneira um pouquinho diferente do Rider-Waite, né? A gente tem um casal aqui com tudo que tem direito, filhos, gato, cachorro, né? Muitas moedinhas, uma casa, né? Que para mim significa sempre estrutura.
Sim, existe essa probabilidade, né? Essas duas pessoas querem, desejam ter o seu 10 de pentáculos e, embora pareçam muito distantes uma da outra, elas pensam sim em ter isso uma com a outra, né? Mas elas precisam aprender a lição, né? Esse ciclo de aprendizagem sobre escolhas e principalmente sobre escolher sem medo, né? Como assim? Eu sempre tenho a sensação, quando eu vejo a carta desse baralho, que a bruxa fica indecisa em escolher o coração porque ela tem medo de perder todas as outras opções, né? Essas pessoas, muito pelo jeito, têm medo de se envolverem, não se envolverem só uma com a outra. Elas têm medo de se envolver no geral, com medo de perder a liberdade. E é preciso se desprender, né? Se libertar dessas crenças de que se eu escolher pelo coração, eu vou ter que abrir mão de uma viagem, vou ter que abrir mão de dinheiro, vou ter que abrir mão sei lá do que, né? E é por isso que ela está aqui bem indecisa, né? Então, para essas pessoas terem o 10 de pentáculos sonhado, 10 de pentáculos significa concretização de estrutura da matéria, da prosperidade, com tudo que tem direito, não é só ao amor, né? Em relação a, vamos dizer assim, a parte prática de um compromisso de um relacionamento amoroso, né? Concretamente dizendo, um casamento ou juntar, né? Criar estrutura juntos, ficar juntos com estrutura, né? Existe essa energia para os dois, mas existe muita dúvida com relação se isso é possível. Essas duas pessoas têm na sua energia medo ou a falta de acreditar que é possível ser feliz e ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ser livre, né? É preciso trabalhar isso, cada um aí à sua maneira e talvez ainda em caminhos um pouco separados. E aí, complementando essa energia do 7 de copas, a gente tem o 8 de espadas, né? Essas pessoas realmente precisam tirar a venda dos olhos e se libertarem, né? Para mim, o 8 de espadas é sempre uma carta que representa a necessidade de se libertar de padrões, de crenças, de maneiras de olhar o mundo, de maneiras de olhar uma para a outra, né? Para poder sonhar com esse 10 de pentáculos e realizar esse sonho, é preciso saber fazer escolhas e ampliar o olhar um sobre o outro. Olha que interessante. É preciso ampliar o olhar um sobre o outro, mas principalmente sobre si mesmo. Talvez essa relação tenha aparecido para essas duas pessoas acordarem. E eu espero que quem se identificou com essa leitura passe a enxergar o outro com outros olhos, mas também passe a enxergar a si mesmo com outros olhos, com os olhos da força interior e da gentileza. Porque o aprendizado das relações é feito quando você se relaciona com a pessoa, está com ela, casa, namora, briga, se junta. Mas o aprendizado também é feito quando duas pessoas estão em separado e pensando uma na outra, né? É isso, eu espero que tenham gostado da leitura. Se você se identificou, comente e se inscreva no canal, ok? Um abraço a todos e até mais.